Vamos começar a gravar. Senta aqui, ó. Muito obrigada pela sua companhia. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, espero que esteja todo mundo lendo muito. Eu sou a Karen, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as leituras que eu fiz em maio. Maio foi um mês que eu li majoritariamente meus e-books, porque eu tô com o Amazon Prime e eu peguei o Kindle Unlimited na última Book Friday. Então eu tô aproveitando bastante esse tempo pra ler bastante e-book. E eu também acho muito mais fácil ler e-book. Bom, mas também, como eu sou uma pessoa que gosta de romantizar a vida, eu gosto mais de ler livros físicos, óbvio. Mas, pela facilidade, eu acabei pegando bastante Kindle ultimamente. O primeiro livro que eu concluí em maio foi O Aprendiz de Assassino, da Robin Hobb. Esse livro acabou ficando como o meu favorito de fantasia. Eu estou muito apaixonada. Foi um surto para mim esse livro. Eu não sabia o que esperar quando eu comecei essa leitura. Eu imaginava que fosse ser uma fantasia épica, tudo bem, uma alta fantasia, mas eu não esperava o nível de escrita que a Robin Hobb desenvolve nesse livro. A construção do mundo que ela faz é muito boa, você realmente se sente dentro daquele universo, mas com certeza o foco principal desse livro são os personagens. Ela constrói eles num nível de intimidade que você se sente tão próximo deles. E eu realmente precisava falar sobre esse livro, porque eu nunca me senti tão próxima de personagens quanto eu me senti desse livro aqui. A gente vai acompanhar a história do Fitz, nessa aventura de ser um aprendiz de assassino. E como a história vai ser contada sob o ponto de vista do Fitz, é como se fosse um narrador não confiável. Afinal, as coisas que a gente vai ficar sabendo da história e dos acontecimentos vão ser pelo olhar do personagem principal. O que eu amo disso é que você se sente tão próximo desse personagem, que você se sente amigo, que você quer cuidar. Eu ouvi as pessoas falando, meu Deus, eu quero dar um abraço nesse personagem, eu quero pegar, eu quero cuidar. E essa foi a primeira vez que eu realmente senti isso com o livro. Impecável construção de personagens, tanto os personagens principais quanto os secundários. Você sente a profundidade deles, você sente que eles são pessoas reais. Eu nunca me emocionei tanto. E não é um livro de acontecimentos, ele é um livro que ele faz como se fosse uma base para começar toda a série dela, que é uma série gigantesca. Mas só que você se sente muito bem colocado nesse mundo. Mesmo não tendo muitos acontecimentos e muito plot ou muita aventura e guerras e violência. Quando eu tava na metade desse livro, eu já tinha rido, já tinha chorado, já tinha me emocionado com os personagens, já tinha me envolvido com todos eles. Uma coisa que eu gosto muito e que eu pretendo fazer um vídeo no futuro, quando eu tiver mais experiência nesse assunto, é que esse é um livro que tem animais como companhia. E eu sei que tem vários livros que tem companhias animais, tipo o Philip Pullman, que coloca os demons lá dele junto com os personagens principais. Eu adoro isso, eu adoro os animais na história, eu gosto quando eles participam da história. E tem isso aqui, porque o Fitz ele lê os pensamentos, mais ou menos, dos animais, e isso fica muito legal, eu amo demais. Esse é um livro denso, e você acaba não tendo uma leitura tão rápida, mas ele é um livro que ele vai te envolver, você vai querer descobrir os mistérios, você vai querer saber por que os personagens fazem as coisas, e você vai torcer pelos personagens, isso é incrível. E às vezes você vai ver um personagem e vai achar uma coisa dele, mas é porque você tá sob a visão do personagem principal. E aí você pode perceber que as coisas não são exatamente como você achava que era. É incrível, impecável, esse livro é impecável. Mas mesmo assim, é como se ele construísse uma base e você sente que algo grandioso está por vir. Eu amei, eu dei 5 estrelas e foi favoritado. Eu não costumo me envolver tanto com as leituras e com os personagens, mas esse livro foi um que me pegou de jeito. Se encaixou perfeitamente com a minha personalidade, eu amei, eu recomendo, eu quero que todo mundo leia, porque eu quero que toda a saga dela seja trazida para o Brasil. Aí eu comecei a ler os meus e-books. Então, o primeiro que eu li foi Conto do Cthulhu. Como é que é o nome? O Chamado do Cthulhu, né? E foi difícil fazer essa leitura, porque é um livro que o autor ele é bem problemático, então você já vai com um pé atrás e realmente tem frases problemáticas, xenófobas principalmente, preconceituosas, racistas, então eu tive que me forçar a ler um pouco. Eu comecei a ler, eu parei, aí eu voltei. Assim, é uma escrita trabalhada, vitoriana, mais pomposa mesmo.
Ele faz uma construção de tensão, mas eu não achei nada demais. Eu acho que ele foi importante para a construção de um gênero, mas eu não vejo necessidade de ser tão importante. É a minha opinião, sabe? Eu não gostei, porque não é como se fosse assustador, a leitura ela não é tão acessível e o autor é extremamente problemático e eu percebi que eu sou o tipo de pessoa que eu fico com o pé atrás quando o autor ele é problemático. Eu leio o livro pensando, meu Deus, esse autor é péssimo. Não é uma leitura que se torna tão prazerosa pra mim. Então, eu dei 2 estrelas pra esse conto e não quis mais ler. Pra mim já tá bom. Conheci a obra do autor. Talvez eu leia A Cor que Caiu do Espaço, mas eu não tenho certeza ainda. Um dia, quem sabe. Mas é só pra conhecer, só pra saber o que está acontecendo ali, porque eu sou curiosa. Não gostei. Eu estou em uma busca para livros independentes. Se você tiver recomendação de livros independentes que são bons, eu já tenho uma lista gigante de livros independentes que eu quero ler, tanto dos Estados Unidos, porque lá tem uma competição de livros independentes, e eu quero ler The Sword of Kaigen, que ganhou como livro independente no ano passado, se não me engano, desse concurso, mas eu quero conhecer os brasileiros. Então, um deles que eu li foi Sacrificada, porque é uma fantasia e eu achei que ia ter alguma coisa com elfo. Da Jéssica Macedo, eu acredito que seja um livro independente. Aqui olhando, tem uma editora, então eu não tenho certeza se é um livro independente ou não. Ela tem vários outros livros, mas enfim, é o que eu achei que eu estava fazendo na época. Foi um livro de fantasia, eu gostei da construção de mundo, o romance não é o foco principal desse livro. É um livro bem simples, é um bom passatempo. E eu não me lembro muito da história, eu sei que ele intercala alguma coisa de reis e rainhas e palácio junto com uma era mais moderna, porque tem celular no meio da história, então caso isso chame a atenção pra você. É um palácio onde tem várias cortesãs lá, de um rei malvadão lá, então não acontece muita coisa assim, e é mais um foco, talvez, no crescimento da personagem principal ali, que ela quer poder, e ela é a clássica, não sou a garota comum. Foi isso. Foi um livro ok, dei 2 estrelas pra esse livro. Em seguida, eu li O Estranho Mundo de Jack, que é um livro do Tim Burton, e ele tem várias ilustrações, é um livro lindo. Eu li no Kindle, então eu não sei muito bem como que é a edição física dele, mas eu gostei bastante da história. É a história do filme do Estranho Mundo de Jack, que eu acho que já é bem conhecida. Foi divertido, uma leitura bem rápida, um infantil, e talvez seja legal de ler com as crianças. É que eu gosto bastante de livros infantis, eu acho. E ele é muito bonito. Tem aqueles desenhos do Tim Burton, mas tem de outros artistas também. Em seguida eu li Clara e o Sol. Foi um livro ok pra mim, não foi uma leitura incrível, não foi uma leitura que abriu minha mente para novos olhares, mas o que eu já disse, é uma leitura muito delicada. É uma visão muito delicada do mundo e as coisas vão acontecendo aos poucos e tem um pouco de tristeza, e a Clara descobrindo o mundo por um olhar de uma pessoa adulta, como se ela fosse um ser adulto, mas só que com o conhecimento praticamente de uma criança, né? Porque ela ainda não viveu, não conheceu o mundo. Eu não expliquei, né? Mas ela é um... O que a gente pode entender da história é que ela é tipo um androide, que são companheiros, que são amigos dos seres humanos, e ela vai aprendendo sobre o mundo. Ela é uma robozinha lá um pouco diferente, porque ela gosta de aprender bastante. Aqui, eu tinha o livro, eu tinha esquecido. É um livro fluido, não é uma leitura cansativa, é uma leitura gostosa, mas também não é uma leitura pesada, tá? Ele é um livro que vai se desenvolvendo bem aos poucos, mas tem uma boa fluidez no texto. Ele é um livro descritivo, mas é uma descrição de maneira diferente, porque o que a Clara vai reparar vai ser diferente do que normalmente está nos livros, né? Ela gosta muito do sol, afinal, o livro é Clara e o Sol. Ela repara na luz, nos contornos, nas cores. Não é muito descrição de objetos do jeito que a gente está acostumado. Essa parte achei bem interessante. É um livro sensível, um livro delicado. Não é muito pra mim, mas eu imagino que tenha pessoas que vão gostar bastante dessa leitura. Eu acho que tem um fandom bem grande. Vai sair filme dele, se não me engano. Filme ou série? 3 estrelas. Foi ok. Aí, eu li o livro 2 de Caraval, que é lendário, da Stephanie Garber. Eu já tinha amado Caraval,
Eu gosto muito da escrita da Stephanie Garber. Eu acho que o que me chama mais atenção não é nem o plot desse livro, apesar de ser um plot muito legal, muito bem construído, diferente, porque se passa como se fosse um circo, mas é um jogo. Eu gosto muito que as descrições da Stephanie Garber são sinestésicas, então ela vê a personalidade da pessoa, sei lá, com gosto, com cor, o cheiro das coisas, então tudo isso tá muito presente e ela faz tudo isso de um jeito mais mágico. Gosto muito disso. É um livro de fantasia também, tem um pouquinho de romance. Esse daqui eu achei o romance um pouco mais divertido do que no primeiro livro, do Caraval, mais interessante. A personagem principal ela é mais divertida de ser seguida, e como o livro 2 não é legal de falar muita coisa que acontece, mas ele é um pouco diferente. Um livro que eu li bastante rápido, ele tem uma escrita bem fluida, mas todos os livros da Stephanie Garber são assim. E eu tô cada vez gostando mais do mundo dessa autora. É uma leitura bem jovem, mas mesmo assim, é bastante divertido. Eu amei. Eu gosto muito das cores e eu gosto que você entra muito no mundo mágico quando você lê os livros dela. Todos eles, sem exceção. Então, tá aí. Eu gostei bastante desse também. Eu dei umas 4 estrelas, 3,5 por aí, mas eu gostei muito. Recomendo demais. Se você já leu... Se você nunca leu Stephanie Garber, vai ler Caraval. É divertido sim, tá? Mas é jovem. E aí... Bom, não vai adiantar eu mostrar essa edição porque tá sem nome, mas esse livro aqui é As Crônicas de Nárnia. Eu li o primeiro livro dele, que é O Sobrinho do Mago. Esse aqui é aquele volume único de todos os livros de Nárnia. Como eu achei feio, eu tô modificando ele, eu vou pintando conforme eu vou lendo as histórias dele. Eu gostei bastante, porque você conhece o Aslan e como que surgiu Nárnia, então foi bem legal. Eu acho que não tem um filme, eu não assisti todos os filmes de Nárnia, mas eu acho que não tem nos filmes como que surgiu todo aquele universo, de onde que veio a feiticeira, de onde que veio o Aslan, e como eu li esse daqui, eu achei divertido descobrir. Eu achei que essa é uma leitura mais enfadonha do que foi uma leitura fluida. Ele é um livro infanto-juvenil ou infantil, mas mesmo assim, muito gostoso de fazer, mesmo você sendo adulto. Eu acho que é um livro que não importa muito a idade, desde que você esteja aberto a fazer uma leitura mais infanto-juvenil. E eu gosto que ele lança os pensamentos dele ali no meio da história. E é um livro bastante sobre ser bonzinho, é um livro onde o bem e o mal são bastante dicotômicos, o vilão é bem caricato, o bem é bem caricato, então é um livro clássico, digamos assim. Tô gostando bastante dessa leitura, mas eu estou lendo aos poucos. Por enquanto eu li só o primeiro, eu tô lendo o segundo, que é o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa. Eu vou parar, eu desisto. Não teve nenhum livro dos favoritos que eu amei. Eu gosto dos livros que as pessoas ou amam ou odeiam, ou eu gosto daquele livro que as pessoas falam meio mal, aí as pessoas falam mal de Sombriossos, aí eu gosto de Sombriossos. Aí as pessoas falam, Caraval é meio mais ou menos, aí eu adoro Caraval. E aí todo mundo ama. Eu não conheço uma pessoa que não gosta desse livro aqui. Agora eu conheço, sou eu, muito prazer. Bom, eu não gostei desse livro aqui. Eu reconheço que ele é um livro bem escrito, ele é melhor escrito do que Sombriossos, mas eu não gosto de fantasia urbana. Eu acho que tem bastante gente da fantasia épica que também não curte muito fantasia urbana. E esse livro, ele é mais urbano, ele tem um ambiente mais grotesco, mais de submundo. E aqui, o que ela faz com o romance é nos dar migalhas. Por que as pessoas shippam? É por causa do segundo, né? Eu acho que todas as pessoas desse livro aqui precisam urgentemente de terapia, e o único casal que eu estava torcendo não acontece. Não entrega, sabe? Não entrega. Eu acho que é um livro que não entregou o que eu estava esperando. Eu não levanto muito minhas expectativas, eu sabia o que ia esperar porque eu já assisti a série. Então você faz uma ideia, eu sei que é uma história contada diferente. Eu odiei todo mundo. Eu só gosto do Jasper e do menino da explosão. Eu odiei todo mundo, não gostei das pessoas que tem nesse livro, sabe? Eu gosto de personagens moralmente questionáveis, eu gosto de personagens que não são legais, eu gosto de personagens malvados, mas simplesmente não me envolveu essa leitura, e é uma leitura que eu estava esperando que fosse envolvente. Mais uma vez, uma recomendação
do YouTube em geral não funcionou pra mim. Mas é um livro bem escrito, tá? Não é um livro ruim. Eu reconheço as qualidades, eu entendo porque que as pessoas gostam muito dele, mas realmente não foi pra mim. O que eu notei que é melhor nesse livro aqui é que a magia eu achei divertida, sabe? Eu já conheço o sistema de magia porque eu li Sombriossos, mas é como se você parasse e realmente olhasse, putz, a magia desse mundo realmente é legal, sabe? O mundo ele é bem construído, os personagens são bem construídos. E esses são os pontos mais positivos que eu achei nessa história. E aí, como eu não gostei muito desse livro, eu precisei ler um livro de fadas com romance, como eu sempre faço. Eu vou zerar todos os livros de fada com romance que existem para ler um dia. Sim, eu irei. Eu li O Acordo com o Rei Elfo, que era um livro que eu já tava meio assim, de olho, porque eu via ele muito, mas ele em inglês, e aí eu vi que tinha ele traduzido, eu falei, pronto, é a leitura fácil que eu estou precisando nesse momento. Foi uma leitura muito divertida, é aquele famoso caso de uma menina que vai parar no mundo dos elfos por causa de algum acordo, alguma coisa que acontece. É farinha do mesmo saco, tá? Ele não é um livro diferentão, mas se você gosta de romance, numa fantasia, esse livro, ele não tem tanto romance, ele é um pouco mais jovem do que eu tava esperando, tá? Ele não tem muita cena de hot, eu nem lembro se teve alguma cena de hot. O mundo não é tão bem construído, você não se sente tão dentro assim de um universo, é realmente mais um passatempo, tá? Ele é divertido, os personagens são divertidos, eu gostei da personagem principal, porque ela é como se fosse uma curandeira, e ela gosta de cuidar das pessoas, eu gostei disso nela. Foi muito divertido, aquela clássica leitura bem fluida, uma escrita fácil de ler, e eu gostei bastante. Se você gosta desse tipo de leitura, eu recomendo pra você sim. Eu acho que ele tem disponível no Kindle Unlimited, se não me engano. E aí, em seguida, esse livro sim, esse é bom mesmo. Eu li Flores para Algernon. E meu Deus, eu não estava preparada para o que iria acontecer. Eu tentei me preparar, mas ele me pegou num ponto que, meu Deus, a gente vai acompanhar o Charlie e ele vai fazer parte de um experimento para pessoas com QI baixíssimo lá. E ele vai passar por uma operação que vai tornar o QI dele excepcional. Que me pegou muito nesse livro. O desprezo que as pessoas têm por ele ser uma pessoa diferente, a pessoa que ele se torna conforme ele vai tendo as mudanças, as conclusões dele, a simplicidade dele enquanto ele tá no começo do livro. E, meu Deus, o final desse livro. Eu acho que o último livro que eu chorei mesmo foi Marley e Eu. Quando foi isso? Faz anos, faz muitos anos que eu realmente chorei. Eu choro quando eu termino livros, tá? Quando eu gosto muito de livros, eu choro depois. Mas esse livro, eu ia lendo e ele ia acabando e eu ia me desfazendo. Ele pega num ponto muito importante pra mim, porque eu acredito que nós somos basicamente o que tem na nossa mente, sabe? Tudo que você tá dentro de você, sabe? Ele é um livro que vai pegar num ponto, acho que muito frágil da humanidade, que é a nossa própria mente, sabe? Nossa mente, quando ela se deteriora, você praticamente se torna outra pessoa, sabe? E as outras pessoas começam a te tratar de maneira diferente, sabe? Se a gente começar a pensar em idosos com Alzheimer, sabe? Eu não sei, eu viajei muito nesse livro, foi um livro que pegou muito pra mim, ele é um livro muito importante, é uma leitura boa de se fazer, com certeza meu top 3. Acho que meu top 3 de livros clássicos deve ser. Ele é maravilhoso, que livro maravilhoso. Praticamente a cada frase me dava uma nova punhalada no meu coração. É um livro difícil de ler, porque acaba colocando a gente perante a nossa própria mortalidade, que somos seres finitos. Se você é uma pessoa que gosta de leituras tristes, que vão te destruir, ou que você é uma pessoa que gosta de leituras que vão te fazer pensar sobre a existência, sobre a nossa mortalidade, sobre a nossa racionalidade, sobre a inteligência, esse livro é perfeito, perfeito. É mais um livro favoritado, 5 estrelas, 1000 estrelas. Depois eu fui ler, como é que é o nome? Foi A Sociedade de Atlas, que também é um livro mais jovem. Todo mundo odeia
esse livro. Todo mundo que eu já vi comentar sobre esse livro odeia. Eu vi uma pessoa que gostou, mas eu gostei deste livro, olha que surpresa. Ele vai acompanhar essas 6 pessoas que vão ser escolhidas para cuidar da Biblioteca de Alexandria. Foi isso que eu entendi do plot principal. Esse livro, ele é um livro maçante, tá? É fluida, mas é denso. Porque o que acontece? Esse livro, ele pode ser resumido como: ou as pessoas estão tendo discussões intelectuais sobre a existência, sobre a humanidade e tudo mais, ou elas estão na cama com alguém. E é divertido. Gente, elas não têm conversas normais, tudo que elas começam a conversar umas com as outras são, assim, conversas intelectuais. Dá uma sensação de que aquilo fica um pouco forçado, assim, a certo momento, e eu gostei bastante dos personagens desse livro. Inicialmente eu achei eles bem planos, assim, conforme o livro vai passando, você vai vendo que inicialmente elas são assim, mas vai passando e vai se construindo mais camadas nesses personagens e vai melhorando um pouco. A escrita eu acho ela bem desempenhada, um pouco rebuscada, mas eu gostei. Eu não sei, porque eu li em inglês, então às vezes dá uma diferença também. A história em si é bem interessante, sabe? Conforme ia encaminhando pro final, eu falei, ah, vai acabar desse jeito, mas aí tem um plot twist no meio, mais pro final. E dá uma salvada, é um bom plot. Não é um livro que vai modificar a minha vida, mas foi divertido. Eu terminei ontem, eu já não lembro muito das coisas que aconteceram, então eu li ele bem rápido. Pode ter sido por isso também. Mas foi uma leitura satisfatória, digamos assim. As pessoas são moralmente questionáveis, sabe? Todos eles... A maioria é chata, tá? Não é como se eles fossem legais. Mas as pessoas todas, ou elas são chatas logo de início, e aí elas têm uma história do passado que, olha como ela é boazinha. Ninguém olha que pessoa agradável logo de cara, queria ser amiga dessa pessoa. Não, você não quer ser amigo de ninguém desse livro, tá? Todo mundo é meio... Mas não é isso que me faz não gostar de uma história, né? Afinal, eu gosto de personagens que são questionáveis também. Se você gosta de personagens, o bonzinho, o herói da história, aí esse livro não vai ter ninguém, eu acho. Ninguém ali realmente é um herói daquela história. Ou não, e também não é um livro que vai fazer você torcer por uma pessoa só, porque você vai acompanhar o ponto de vista de cada um deles, e aí cada hora você vai achar uma coisa, sabe? E eu dei 3 estrelas pra esse livro. Foi fluido, foi rápido. Eu achei legal, mas eu sei que muita gente odeia esse livro, não sei por quê. Eu acho que é porque ele é bem denso, tá? Ele é bem carregado e um pouco forçado na intelectualidade dele, tá? E foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um mês bem polarizado das minhas leituras, algumas eu amei pra sempre e o resto foi tudo meio mais ou menos, ficou ali na minha média. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você quiser, deixa um like aí embaixo, se inscreva no canal. Obrigada. Tchau, tchau!